O projeto ele é associado a um programa que chama InfoAmazônia. O InfoAmazônia ele basicamente trabalha com mapas. Então ele georreferencia notícias e cria mapas a partir de dados de instituições como NASA, IBGE. A partir dessa associação entre esses dados de diversas fontes e as notícias, você recontextualiza a notícia. Então você consegue ter uma compreensão melhor do que está acontecendo no momento, porque a notícia é um snapshot de alguma coisa em algum momento. Né? A notícia está contando algo que está acontecendo ali, naquele momento. E o mapa não. O mapa, em geral, ele é fruto de uma construção histórica. Ele também, quando você apresenta um mapa estático, ele também é uma foto, só que a gente trabalha com mapas que eles mostram séries históricas, então você consegue enxergar uma evolução e aí você consegue também olhar para as notícias e filtrar por tempo para poder entender o contexto em cada momento específico. Um dos problemas que a gente tem nesse projeto é que a gente depende de dados de terceiros. Então, se a NASA, por exemplo, parar de divulgar fotos dos satélites deles, a gente vai perder alguns mapas. A proposta de criar um sensor de qualidade da água é justamente poder criar mapas de qualidade da água em pontos específicos. Então, a gente sai do macro, que é uma foto de satélite, para ir no micro, no pontual, no que está num pedacinho ali. Então, a partir dessa ideia de vamos ser nossa própria fonte de dados. A gente pensou em começar com água, porque era um tema que a gente já ponderava que seria um tema que valeria a pena ser tratado, acho que foi um ótimo feeling. E inicialmente pensou em fazer um equipamento que pudesse medir, de baixo custo, hardware livre, que pudesse medir a qualidade da água. No meio desse processo a gente chegou à conclusão que a gente precisa de uma análise em duas etapas, que é primeiro esse equipamento que vai indicar onde você precisa de uma análise mais cuidadosa e outra análise que é uma análise laboratorial, que você vai lá e coleta um pouco da água e faz uma análise mais precisa da qualidade da água que está ali. E aí a proposta nesse piloto é informar a população local via SMS sobre a qualidade da água que ele está consumindo. A primeira etapa foi de pesquisa e prototipação do hardware, então de pesquisa para poder, na verdade, planejamento do projeto, pesquisa para poder executar o projeto da melhor maneira possível, porque era um projeto inovador e nesse processo de pesquisa, inclusive, que a gente descobriu que o que a gente estava querendo fazer, da maneira que a gente queria fazer, era inviável, então a gente procurou uma solução para isso, e de prototipação do hardware, de começar a pensar como que seria esse modelo do hardware. Instalação dos equipamentos, que envolve ir até o local e treinar a comunidade local em eletrônica. Então, na verdade, a gente quer dar as ferramentas para eles, passar o conhecimento para eles e dar autonomia para que eles atuem. Entendi. Então, na verdade, quem vai realizar o projeto, colocar ele em prática, é a população. Quem vai realizar o monitoramento é a população. Exatamente. Passar por uma formação, uma espécie de oficina, Hack Lab. A gente vai trazer um pouco de conceito também do que a gente está trabalhando na tecnologia, que é aberta, né? Então a gente está trabalhando com desenvolvimento de hardware livre, principalmente. Então esse engajamento já é feito em comunidade. Então o processo de desenvolvimento do hardware, ele já traz um formato aberto e o que a gente vai replicar continua com a mesma metodologia, de que o que as pessoas possam aprender com isso também seja documentado para que outras pessoas se apropriem. Então o desenvolvimento de software também vai ser visando essa intercomunicação entre os sensores e a divulgação final. Ela tem um fio condutor, que é a transparência de dados. Né? Então o processo de desenvolvimento é todo documentado para que a receita do bolo fique aberta, o transporte de informação até o servidor, a forma que ele vai ser tratado. Então toda a tecnologia, independente dela, a ideia é que ela fique livre. Aberto. Uma coisa importante, nessa primeira etapa do projeto, a gente vai utilizar uns kits químicos de análise laboratorial, junto com de hardware. Né? Então essa base de dados vai ser somada na interface web. Então a análise de um kit químico com a análise do kit de hardware mesmo.
E Para efeitos comparativos ou não? também, e acho que a gente busca muito mais homologar o hardware que a gente está testando como protótipo e disso mostrar como que talvez as variáveis de dois kits, elas acho que não se substituem, elas podem se complementar, como o professor disse, se a gente achar, isso entra numa análise de planejamento custo-benefício do hardware. Então é possível você desenvolver um super sistema capaz de dizer se a água está potável ou não, sim ou não. Mas seria um sistema totalmente caro e pensando em terceiro setor, em replicação do projeto, é muito mais interessante que ele converse com as tecnologias do que seja a tecnologia redentora. Assim, Não está se propondo uma solução final e absoluta, mas Não, sim sim. algo que seja complementar ao que já existe até. Continue essa conversa entre os meios de comunicação que são passados para a população final, né? Como que é feita essa captura, o tratamento e a informação, por exemplo, do nível da cantareira. Então, como que o meio do caminho às vezes esconde muita coisa, não só da técnica da vareta que o cara põe lá, que mede A altura da água. o pluviômetro, como esses dados, né? A base de dados também. A gente descobriu que quando eu falei, a gente descobriu que o hardware não ia fazer tudo o que a gente pretendia, porque o foco do projeto é obter um hardware com o melhor custo-benefício possível. E a gente acha que o melhor custo-benefício não é caro bastante para que ele consiga mensurar tantas informações aqui, mas que dê o básico para a pessoa, para ela saber que tipo de ação, assim, que ela saber que é necessário tomar alguma ação. Entendeu? E aí por isso que dentro do rede de informações especificamente a gente está incluindo essa etapa de análise laboratorial para poder ter mais precisão dessa análise, além de validar o equipamento para que a gente possa dar informação de qualidade para as pessoas que são atendidas pelo projeto. Mas a nossa intenção é que esse hardware ele seja acessível pela população. Então alguém daqui de São Paulo que não sabe se a coceira que ela está tendo depois do banho está relacionada à água ou não, ela poderia comprar um hardware desse ou reproduzir, já que os esquemas vão estar todos online, e instalar em casa e comparar as informações que a Sabesp dá de qualidade da água com as informações que ele obtém diretamente. E qual a extensão do projeto? Em quantas cidades ele vai acontecer? É mais de uma cidade? 2 no interior do Pará. Então é um piloto que a gente vai atuar naquela região de Santarém, Belterra, com 20 pontos de monitoramento. Então, por exemplo, isso aqui é uma ponta eletroquímica de monitoramento para ORP, que é potencial óxido redox da água. Isso precisa ficar submerso na água, né? O de pH também. Eles são equipamentos que juntam química com física. Então é uma ponteira que pode pegar uma análise química da água, mas ela tem princípios físicos também. Por exemplo, se você coloca numa água com muitos resíduos, ela vai acumular sujeira. Então ela vai precisar de uma manutenção de limpeza. Ou um hardware que faça esse processo autolimpante. Imagina que isso vai estar ligado nisso aqui, aí essa pontinha aqui vai estar na água. Certo. E isso aqui tudo vai estar dentro de uma caixinha, à prova d'água, inclusive mais suspensa em relação Um flutuante. ao nível da água. Então isso aqui fica fora d'água e essa pontinha fica dentro d'água. Assim como as boias marítimas. No caso aqui a gente tem uma G-board com um sensor de particulado, né, que eles vão ser instalados também para monitoramento de qualidade do ar. E via torpedos SMS. É basicamente um Arduino que você tem é um derivado de Arduino no caso, né? Onde você já pode encaixar seu chip de telefonia aqui. Então ele já está pronto. É um celular open hardware praticamente. E aí você pode colocar mais sensores nele. E se você quiser, inclusive, você pode colocar uma placa Wi-Fi aqui. Então ela é tipo uma plaquinha focada já em comunicação de dados. Esse projeto de qualidade do ar vão ser 50 pontos de São Paulo monitorados. Talvez alguns outros pontos fora de São Paulo, mas o foco do projeto é em São Paulo. O nome temporário dele é São Pó, mas isso é uma piada. Não existe. Eu achei o nome ótimo. São Paulo.